Olá, voltamos com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Estamos conversando hoje sobre a geração Z. Geração Z, essa juventude que já nasceu em meio ao mundo tecnológico. E para compreendermos mais sobre essa geração, estamos conversando com a psicóloga Daniela Nunes da Rocha, né, Daniela? Isso. Daniela, uma das características dessa geração Z é fazer tudo ao mesmo tempo, isso que se chama de multitarefa? Sim. Na geração Y, a gente já começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer um texto, escutando uma música, vendo a TV, enquanto eu estou comentando. Tudo ao mesmo tempo. Já vem da geração Y. A geração Z, ela enfatiza, né? Ela aumenta isso, fazendo mais coisas e... é a ideia da internet, né? Então, você abre uma página que já tem links e você vai linkando e clicando naquilo e abrindo outras páginas. A cabeça deles funciona assim também. Então, eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O defeito disso seria fazer superficialmente, né? Então, ele tem conhecimento sobre várias coisas, mas o conhecimento é superficial. E aí, as gerações anteriores, a geração X, por exemplo, que tinha o costume de eu sei de um assunto quando eu tenho conhecimento suficiente sobre aquilo. Aí só assim vou opinar sobre ele. E que são os professores de hoje em dia, né? A maioria dos professores é dessa geração X. E eles esperam isso dos alunos. E aí os alunos vêm da geração Z querendo fazer só superficialmente e eu cito várias coisas para falar de uma específica. A gente vê isso muito no Facebook, né? A gente está vivendo um momento agora de turbulência política em que as pessoas opinam e é óbvio, é ótimo que as pessoas opinem e se envolvam, mas existe uma diferença da gente estar se informando pelo Facebook ao invés de estar se informando por outras fontes ou complementando a informação que a gente tem no Facebook com outros dados. A gente vê, às vezes, uma anulação de processos históricos e tal. Isso é bem uma característica desse momento. Que é a nossa maior preocupação, né? Se eu não tenho conhecimento histórico, se eu vou para a rua e cito o nome de um juiz, né, desconsiderando todo o histórico, ou que dá mais medo de citar, a volta da ditadura, e sem contextualizar isso, que foi uma época dificílima, né? Eu vou para a rua num movimento anticorrupção... agarrar uma característica que eu acredito que era a seriedade, mas eu ignoro todo o processo. Isso. Eu vou para a rua num movimento anticorrupção e quero a volta de um tempo que era o mais corrupto, né? As pessoas iam para a rua contra a ditadura porque a ditadura era muito corrupta. Então, eu não tenho esse conhecimento histórico hoje. Então, eu vou para a rua pedindo uma coisa que eu não sei direito o que é. E essa, sim, é a maior preocupação dessa nova geração. Esse conhecimento superficial é isso que causa, né? Tem esse defeito. Então, eu conheço muitas coisas, mas muitas coisas sem embasamento. E como é que, por exemplo, um professor, a família, como é que as próprias pessoas que estão se degladiando aí no Facebook, como que a gente lida com essa nova realidade? Então, é bom que seja assim, né? A tristeza dos professores serem da geração Z, porque tem que fazer uma pressão para existir um equilíbrio, né? O equilíbrio é sempre a melhor saída. Então, é bom que os professores façam essa pressão, sim, de vamos aprofundar mais nesse assunto, vamos explicar isso aqui melhor, argumentar, né? Saber argumentar. Então, é importante que se faça essa pressão. A pressão vem principalmente na área da educação, né? E aí na família também pode existir isso, mas é um pouco mais complicado. Mas dá para o pai falar, não, vamos assistir esse jornal hoje, amanhã vamos assistir o do outro canal, que vai ter uma visão um pouquinho diferente, e conseguir equilibrar. Vamos assistir o jornal até o final, vamos escutar a reportagem inteira, né? Eu fui dar uma olhadinha, quando eu fui convidada para vir aqui para o programa, eu fui dar uma olhadinha na internet, e aí vi que eram 2 vídeos de aproximadamente 20 minutos, né, mostrando o programa. E aí eu falei, nossa, já seria demais para a geração Z. Não vai assistir. Esses 20 minutos já é um vídeo demorado demais. Já é aprofundar demais para a opinião deles, né? Então, acaba que as coisas têm que ser assim, mais rápidas, né? Senão, eles não aceitam. Isso é uma característica ruim. Tem, lógico, o lado bom, né? A gente não pode ficar falando só do lado ruim,
né? A internet vem ajudar muito na comunicação, principalmente. Essa geração Z já nasceu, a gente, sem fronteiras, porque eu posso me comunicar com alguém no Japão, com alguém nos Estados Unidos, sem sair de casa, né? E antigamente não tinha isso. O Japão era, meu Deus, do outro lado do mundo. Hoje não, é Japão, vamos conversar rapidinho, né? Então tem os benefícios também, lógico, mas a gente tem que ver que tem os defeitos que a gente precisa insistir para melhorar, para mudar um pouco. Você falou em vídeo, a nossa produtora, a Tamires, ela saiu às ruas aí em Jacareí e escutou um pouco as pessoas sobre algumas características dessa geração Z. Vamos conferir agora, então, esse VT. Ansioso depende, às vezes sim, às vezes não. Em quais situações você costuma ficar mais ansioso? Vamos supor, minha mãe vai me dar um presente, fico ansiosa. Ansiosa pra caramba, muito. Sou ansiosa. Ansiosa. Em quais situações te deixam mais ansiosa? Em todas as situações, sou muito apressada, não gosto de atraso. Em tudo com unha. Tipo, fico nervoso, já começa a ficar nervoso. Ansiosa. Pra caramba. Ansiosa. Demais. Em quais situações você é mais ansiosa? Tipo assim, se tiver uma coisa pra mim fazer, um lugar pra mim ir, eu já fico muito ansiosa. Com vontade de ir naquela hora. Ansioso, pra caramba. Qualquer coisa que eu preciso fazer assim antes, eu fico ansioso. Quando tô em casa eu jogo mais videogame. Depende até do dia um pouquinho, mas eu gosto sempre de estar brincando, jogando futebolzinho com a molecada, ou lendo um livro em casa, ou ficando em casa assistindo alguma série, alguma coisa. Mexendo no celular. Mexendo no celular? Isso. E você fica nas redes sociais, fica postando foto, o que você faz no celular? WhatsApp. Gosto muito de estar com meus amigos, família, não ligo muito pra festa, essas coisas. No seu dia a dia, quais costumam ser as suas atividades de lazer? Ficar no computador o dia inteiro. E no seu tempo livre, o que você gosta de fazer? Eu saio com meus amigos, vou no shopping, cinema. E nesse meio tempo, você costuma ficar conectada às redes, está sempre ali com o celular? 24 horas. Aham. E você acha que em algum momento o celular atrapalha o seu contato com as pessoas? No meu serviço me atrapalha, porque lá eu não posso mexer no celular. Só que toda hora eu mexo, aí acaba me atrapalhando. E quando você está com seus amigos, com a sua família, você também está com o celular? O dia inteiro, não sai. Você acha que o celular acaba atrapalhando em alguns momentos? Momento sim, serviço, escola ainda mais, tipo, mas com a família, não, nem amigos, tranquilo. Atrapalha. Só que é que eu tenho vergonha também. Você acha que ficar bastante tempo no celular atrapalha um pouco estudar, ficar com a sua família, com seus amigos? Acho que sim. Atrapalha? Um pouquinho sim. Enquanto você assiste TV, você lê algum livro ou está com seus amigos, você costuma ficar sempre conectado, tá sempre com o celular ou não? Na maioria das vezes. Sim. E como é que você se imagina daqui 10 anos? Daqui 10 anos, formada, morando em outro país e não casada e não com filhos. Livre, sozinha. Trabalhando em um emprego bom. Só isso. E sendo feliz, tá bom. É difícil. Não sei dizer pra você. Eu acho que se tudo der certo, com uma carreira que eu quero seguir, eu acho que eu vou estar bem sucedido e com uma vida até quanto boa. Você acha que o que é mais importante, ter dinheiro ou ter uma boa qualidade de vida? Uma boa qualidade. Não. Uma boa qualidade de vida. Os dois. Na verdade tem que ter os dois, né? Porque sem dinheiro não vai ter como ter uma boa qualidade de vida. Então os dois entram junto. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Com certeza. Ter uma boa vida financeira, porque daí eu consigo qualidade de vida. Pelo menos na minha opinião. Uma coisa puxa a outra. Bem, estava vendo aqui o vídeo e comentando. Tem várias coisas aí, né? A questão do celular, né? A onipresença do celular e a ansiedade. A gente tem visto algumas matérias em que fala que as redes sociais elas acabam gerando muita ansiedade. Inclusive tem até agora uma doença, a nomofobia, que é aquela compulsão por ficar atualizando. Isso já também, não só trazem as redes sociais e a informática trazem novas formas de se relacionar, mas estão trazendo também novas patologias, né? A ansiedade,
Em primeiro lugar, assim, a ansiedade é uma coisa natural do ser humano. É, na verdade, uma coisa vital para o ser humano. A ansiedade, ela é uma sensação que o cérebro faz liberar hormônios que fazem a gente agir. Então, diante de um perigo, por exemplo, vem a ansiedade e o corpo reage àquele perigo, fugindo ou atacando, né? Basicamente, pensando isso na nossa origem. E aí a gente continua com essa sensação de ansiedade hoje, que continua sendo importante. Então, eu vou chegar para uma entrevista de emprego, eu vou sentir essa ansiedade e isso vai me mover também. Eu vou conseguir concentrar minhas atenções para aquela entrevista, vai aumentar o meu foco e eu vou conseguir fazer aquilo melhor do que se não tivesse a ansiedade. Então, é um sentimento que a gente desacostumou a sentir, a gente acha que não devia sentir nunca porque incomoda, dá a boca seca, a mão suada, dispara o coração. São coisas que a gente não gosta de sentir e quer que elas não existam mais, mas ela sempre vai existir e ela é fundamental para a nossa vida, para mover a nossa vida. Quando ela é um problema, quando ela é exagerada, então, diante de um perigo pequeno, a ansiedade aparece muito forte e aí ela, ao invés de fazer você se mover, ela te bloqueia. Então, ela é disfuncional, acaba a função dela de fazer você reagir e te bloqueia, por exemplo. E aí ela é considerada uma coisa ruim. Então, dessa ansiedade ruim é que vem a nomofobia, que você citou, que é a palavra vem de no mobile, então, o medo de ficar sem o celular. E aí é um medo exagerado, uma ansiedade exagerada, que faz a pessoa ter reações exageradas também, né? Tem que carregar o carregador do celular o tempo todo, com medo de acabar a bateria. Ficar num lugar onde não tem rede, então é um Isso, pesadelo. Usar 2, 3 chips para garantir que algum deles bater a internet. E aí, isso sim, esse medo exagerado, essa preocupação exagerada é um problema. E aí é um termo novo, a nomofobia, né? A gente classifica mais como um transtorno de ansiedade, assim como a síndrome do pânico, o transtorno pós-traumático. Ela entra nesse grupo de transtornos da ansiedade e precisam de atenção porque vamos dizer que é o mal dessa geração, né? Não é mais tanto ligado à depressão, é mais ligado à ansiedade mesmo. E tem que ficar atento a alguns sintomas. Se a criança ou adolescente deixa de fazer coisas do cotidiano, por exemplo. Então, o principal, eles deixam de dormir, né? O adolescente precisa de pelo menos 8 horas de sono todas as noites. Se ele troca 4 horas de sono pela internet, e isso acontece muito, a gente sabe, tem alguns que colocam o celular embaixo do travesseiro para sentir, se alguém mandar alguma mensagem, ele já sente e já olha. Isso prejudica totalmente o sono dele, e aí isso tá sendo disfuncional, né? Os benefícios de se ter uma internet acabam se a pessoa fica refém daquilo. E aí a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que a gente tem visto também na questão essa aceleração, a gente está falando muito de alguns impactos que podem parecer um pouco negativos. Mas, por outro lado, também nas redes sociais, a gente vê um engajamento dos jovens com algumas temáticas, por exemplo, como a questão do feminismo, a questão do veganismo, né, os vegetarianos, ou algumas outras questões. Aí os jovens no vídeo, eles falaram muito sobre qualidade de vida, né? Todos eles almejam qualidade de vida. Também, será que existem também outros valores que estão voltando a circular, apesar de talvez a gente pode discutir se isso está sendo superficialmente debatido ou não? Apesar de ser, né, superficial, eles também têm, se eles gostam do assunto, eles vão procurar se aprofundar um pouco mais, né? A questão é que eles escolhem qual assunto é da preferência deles. O feminismo tem sido foi, né, um exemplo bom, porque é um tema que está muito na mídia, nas redes sociais, né?
E aí, sim, as pessoas procuram, sim, maior conhecimento sobre aquele fato para divulgar, para argumentar. Mas existe também um e causa ativismo. Mudanças também sociais, né? Isso é importantíssimo. Tem um ativismo nas redes, né? Assim, Sim. uma participação. A gente pensa na questão também do cicloativismo, da bicicleta e várias outras questões. Isso tem a ver também, talvez, com essa ruptura que essa geração Z tem com essa autoridade ou com determinados modelos, né, de comportamento da sociedade. Sim, é exatamente aí o ponto, né? Eu não quero ser igual aos meus pais, eu preciso buscar alguma coisa nova. E aí, sim, nesses termos, eles procuram, sim, como fazer para mudar. Como a mudança constante é uma das principais características, esse comportamento ativo, né, também porque eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Então, também é uma característica dessa geração, que pode ser bom, sim, que pode trazer mudanças, né, nos relacionamentos e mudanças sociais, desde que seja bem explorado, bem argumentado, né, que tenha fundamentos. Porque ao mesmo tempo que eles têm as informações superficiais, eles podem ser mais fáceis de se manipular, né? Eu preciso conhecer uma coisa para eu formar a minha opinião, e não conhecer superficialmente, eu posso ser manipulado. Então precisa ficar atento a esses dois fatores. Você, na tua experiência profissional, a gente falou muito dessa questão do questionamento da autoridade e tal. Então, eu imagino não só o professor, como os pais, né? Nós, comunicadores, o que quer que seja. Para a gente se relacionar com essa geração Z, não adianta a gente tentar, então, impor as nossas ideias, né? Qual que é a chave, então, ou o caminho para um relacionamento, né? Nossa, eu estava vendo o Cortella falando sobre essa geração, ele fala... Nós somos professores do século XX, com métodos do século XIX, falando para pessoas do século XXI. É óbvio que essa conversa não vai ser tão fácil. Como é que você, no teu exercício profissional, o que você teria a dizer sobre isso? Na educação, é exatamente isso. A educação ainda é muito rígida, com aquele conteúdo fixo. Isso realmente deixa os adolescentes, as crianças bem desinteressados. E aí precisa realmente rebolar para conseguir a atenção deles, né? Uma forma é usar mais recursos da internet, né? Fazer... Por exemplo, as pessoas aprendem, cada uma aprende de uma forma. Então, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, elas vão aprender conforme escutam a pessoa falando. Tem a pessoa que prefere ler um livro, porque ela vai entender, ler um texto, porque ela vai entender melhor olhando aquele texto e lendo. Outras são mais visuais, de imagens, outras precisam de vídeos. Então, usar todos esses recursos na sala de aula ou em outras situações é muito importante, porque ficar só com um método, só com uma técnica, não consegue atingir mesmo esses adolescentes e crianças. Precisa variar, precisa usar várias técnicas e com uma mudança rápida, né? Com informações rápidas. Aí você consegue a atenção deles. Mas assim, a gente também não deve ficar com essa sensação de que está tudo perdido. Essas mudanças de geração para geração, elas ocorrem dentro de algum período? Ou o que vai vir depois da Z? Eu queria que você desse um panorama para a gente. A gente estava conversando no intervalo, né? Ele citou que vem diminuindo os períodos entre uma geração e outra, né? Então, a geração Baby Boomer durou 20 anos, depois XY 15 anos, agora já está durando 10 anos, porque as mudanças são mais rápidas mesmo, né? O que vem depois, a gente não sabe muito, depende muito do que a internet vai trazer para a gente, as inteligências artificiais, né? O que será que vai acontecer? A gente não tem muita informação. Mas, assim, sempre tem essa mudança aos poucos, né? Então, essa geração ainda vai interferir muito, vai aparecer ainda coisas feitas dessa geração para depois vir uma outra, né? Que a gente ainda não pode dizer muito como vai ser, mas que com certeza é muito mais ligado a esse mundo da internet do que as relações íntimas, familiares. Tá certo. Bom, queria agradecer muito a tua presença aqui para a gente falar desse tema, tentar falar de um tema
de uma forma não superficial de um tema que muitas vezes é taxado e caracterizado, né? Tendo como sua principal característica a superficialidade. Então, agradeço, Daniela. Se tiver alguma coisa a mais a acrescentar que a gente não tenha dito, deixa eu... Eu acho que só a gente podia dizer assim, quando procurar ajuda em relação ao vício, né, da internet, eu acho que a família precisa ficar atenta se existe esse exagero no uso do celular, principalmente, né? Hoje em dia é no celular que eles ficam mais focados. Se isso interfere na vida da criança ou do adolescente, isso precisa ser trabalhado. A princípio, eles precisam ter informação disso, para perceberem que eles estão abusando. Né? Então, eles identificarem que eles estão com um problema, porque isso está trazendo outras consequências na vida dele. E aí, quando eles tiverem a informação, o conhecimento, aí eles podem mudar sozinhos, ou se eles não mudarem sozinhos, aí é preciso que entre um profissional que faça um complemento aí, para ajudar, né? Então, assim, estar atento a esse exagero sempre e as consequências. Isso, o meio termo é sempre o ideal. Se tem um exagero, a gente precisa trabalhar para melhorar. É o caminho do meio, como dizia o Buda. Bom, gente, termina mais um TV Câmara Entrevista aqui. Se você gostou do programa, você pode encontrá-lo no nosso canal do YouTube, assim como outros programas também estão disponíveis lá. O nosso endereço é youtube.com/TV Câmara Jacareí. E também lembrando que temos a fanpage da TV Câmara Jacareí lá no Facebook, falamos muito dele aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.